Compilado das Backrooms, nível 21 até nível 30. O nível 21 das Backrooms é conhecido como Portas Numeradas. Ele é inseguro, inabitável e possui algumas entidades. Ele pode ser acessado por rachaduras no nível 6, 9, 11 e 13. E se consiste de 4 corredores, de 26 milhas cada um. Os corredores se encontram no meio do nível em um pequeno quadrado aberto, com cadeiras e uma mesa. As entidades não aparecem nessa área, mas sim nos corredores. Elas aparecem em grandes quantidades e são inconsistentes, podendo ser de diversos tipos, sendo mais predominantes os clicadores. Os corredores estão sempre mudando, se transformando em algo novo o tempo todo, podendo até mesmo se tornar inacessíveis de repente. Apesar disso, existe algo neles que nunca muda: portas numeradas que se repetem por todos os corredores. Essas portas podem te levar a diversos lugares aleatórios, incluindo níveis negativos e subníveis. As únicas portas confiáveis são portas com o número 105, que levam ao nível 0, portas compostas de arenito, que levam ao nível 46, portas com um sorriso, que te levam para um lugar que você sabe muito bem qual é, portas com o número 8 a 20, que levam aos seus respectivos níveis, e portas sem número, que te levam ao nível 1.5. Outras portas te levam a lugares desconhecidos e não devem ser confiadas. Portanto, tome cuidado no nível 21. Ele é imprevisível e repleto de entidades. Prossiga com cautela e entre o mais rápido possível numa das portas conhecidas. Boa sorte e tome cuidado. O nível 22 das Backrooms é conhecido como Garagem Abandonada. Ele é inseguro, inabitável e possui muitas entidades. Ele tem a aparência de uma garagem abandonada de 500 km de largura em cada andar. Ele possui pilastras de suporte amarelo, muitas cinzas, pó e a maioria dos carros estão quebrados. Apesar disso, alguns deles podem ser acessados, mas não é indicado entrar neles, visto que, ao entrar num carro com farol quebrado, você será instantaneamente atacado por uma entidade no banco de trás chamada Aneticas, que possui a capacidade de distorcer a realidade e toda a vida à base de carbono, transformando qualquer um que entre no carro com ela em pedaços. Portanto, se ver essa entidade, saia do carro o mais rápido que conseguir e se afaste imediatamente do carro. Não é possível ir diretamente ao nível 23 pelo nível 22. Portanto, busque descer 22 andares, e você alcançará o nível 33. Boa sorte e tenha muito cuidado com os aneficas. Você vai precisar. O nível 23 das Backrooms é conhecido como Jardim Petrificado. Ele é inseguro, habitável e possui algumas entidades. Ele é um super-organismo de tamanho de um planeta, composto de árvores variadas semelhantes às das Frontrooms. Apesar de ter uma gravidade semelhante à da Terra, é estimado que a superfície do planeta é aproximadamente a mesma do planeta não Ceres. É possível viajar pelo nível através de bolsões de ar e túneis na superfície dele. A maioria das entidades vive nas cavernas, sendo elas cães, aglomerados, sorridentes, ratos da morte, mariposas da morte e volpes. A superfície do planeta é uma floresta densa que não deixa nenhuma luz entrar. Não há ciclo de dia e noite, mas é possível ver uma estrela no céu o tempo todo que nunca muda de posição. Além disso, existem diversas localizações dentro desse nível, como por exemplo, a Sala Brilhante, que são cavernas grandes e abertas que são iluminadas por entidades endêmicas conhecidas como Lamentos do Jardineiro. Os lamentos agem como pirilampos bioluminescentes, que iluminam a caverna junto de cogumelos brilhantes e arbustos. Todavia, é possível encontrar nessas cavernas ruínas abandonadas, semelhantes a de estruturas famosas das Frontrooms, como por exemplo a Grande Pirâmide e o Coliseu. É possível encontrar também diversos artefatos de diversas épocas da história do planeta Terra. O lugar mais não explorado desse nível é o seu núcleo. Ele é protegido por uma grande esfera, suportada pelos troncos e galhos das maiores árvores do nível, que são conhecidas como Gigantes Verdes. No centro do planeta é seu coração, conhecido como Coração de Água, que é protegido pelas raízes das Gigantes Verdes. Ele é uma grande reserva de água, que abastece todo o nível e suas árvores. Caso queira sair desse nível, adentre o Coração de Água, indo assim parar ou no oceano do nível 7 ou no nível 21. Boa sorte, tome cuidado e aproveite a natureza. O nível 24 das Backrooms é conhecido como Sala de Estudos, mas muitas pessoas o chamam apenas de A Lua. Ele é inseguro, inabitável e possui poucas entidades. Ele tem a aparência de uma lua falsa de plástico, conectada a diversos outros planetas de plástico com um sol de LED no meio, todos com seu tamanho adaptado a quem entra no nível, pela sua única entrada no nível 57. A Lua é a única parte acessível do nível e nenhum dos outros planetas possui atração gravitacional. Eles são todos conectados por fios de metal e giram lentamente ao redor. É muito difícil ver a área em volta da maquete do sistema solar,
mas ela aparenta ser uma sala de estudos vitoriana. Por ela ser uma bola de plástico, muitos exploradores a utilizam como uma fonte quase infinita de plástico. Em volta de 20 mineradores adentram o nível 24 por semana, a fim de extrair desse plástico. Uma camada de tinta cobre a superfície da Lua, e, devido à quantidade de chumbo, minerar para chegar no plástico libera toxinas, sendo assim necessário máscaras de gás. Além disso, raramente, um homem apelidado de Buford pelos mineradores entra na sala, se senta numa cadeira e lê um livro. Ele veste um tuxedo e tem um cabelo branco e calvo. Não se sabe se ele é algum tipo de faceling gigante, ou se seu rosto só está muito borrado para se ter alguma noção. Ele é considerado inofensivo, mas às vezes ele irá próximo dos planetas a fim de brincar com eles ou limpá-los com uma toalha, sendo perigoso assim para qualquer explorador no nível devido ao risco de esmagamento. Portanto, tome cuidado no nível 24. Pergunte a saída aos mineradores e eles te levarão de volta ao nível 1. Tome cuidado com Buford e saia logo daqui. Boa sorte. O nível 25 das Backrooms é conhecido como Fliperama Abandonado. Ele é seguro, inabitável devido às suas condições e não possui entidades. Ele tem a aparência de um fliperama abandonado há muito tempo. É estimado que ele tenha 13 km de norte a sul e 14 km de leste a oeste. Ele é composto de diversas salas repletas de máquinas de fliperama, semelhante ao nível 3999, com a diferença de que estão todos cheios de pó. Ele pode ser acessado por uma porta do nível 4, semelhante a um armário de zelador. É possível encontrar também pequenos corredores entre as salas de jogos, que levam a caixas com recursos essenciais para a sobrevivência, como comida e água de aumentos. As máquinas de fliperama possuem uma propriedade semelhante à do nível 3999. Elas são capazes de te enviar para diversos níveis das Backrooms. Todavia, apenas uma em 1500 delas funciona. Inserindo uma moeda na máquina de fliperama, você será teletransportado para outro nível das Backrooms. Todavia, essa viagem nunca é só de ida, visto que você sempre poderá encontrar uma máquina de fliperama no nível que você parar, tendo assim uma conexão consistente com o nível 25. Todavia, devido ao fato de que os fliperamas foram abandonados por muito tempo, sua funcionalidade pode ser irregular, como por exemplo, o fliperama conectado ao nível 10 não funciona mais devido a danos causados pela umidade e água. Apesar disso, todos que são funcionais e são interligados possuem indicadores, desde dicas no ambiente até um simples número do nível na máquina. Os níveis que você pode alcançar são 0, 5, 9, 10, 11, 19, 24, 29, 37, 50, 90, 108, 120, 141, 150, 165, 188, 201, 790 e 888. Aproveite seu tempo de paz e tranquilidade nesse nível, e procure a máquina que você deseja. E boa sorte, pois daqui pra frente, só pode e vai piorar. O nível 26 das Backrooms é conhecido como Floresta da Psicose. Ele é inseguro, inabitável e possui perigo mental. Ele tem a aparência de uma grande floresta de folhas e árvores roxas. Alguns corpos de água conseguem te puxar para as profundezas do nível, e a gravidade é invertida em certas áreas dele. O perigo do nível é derivado das folhas, que assim como na vida real, liberam um gás no ar. Mas em vez de gás oxigênio, elas liberam um gás desconhecido, que, apesar de respirável, cria alucinações visuais e auditivas. Essas alucinações são sussurros que não dão para entender, visões de sombras humanoides ou sons e visões de memórias suas. Essas alucinações vão te fazer insano e vão ficar mais e mais comuns o quanto mais você respira. O nível 26 está sempre de manhã, mas tem a chance de chover por um espaço aleatório de tempo. Apesar da chuva não ser consumível, não é indicado beber mais que 1 litro dela, pois pode causar desmaio. Na entrada do nível, é possível encontrar uma pequena cabana feita de troncos e galhos. Ela é muito maior por dentro e aparenta ser um labirinto infinito de quartos e corredores de madeira. A única forma de sair desse labirinto é por um buraco claustrofóbico, indo parar assim no nível 19 ou no nível 27, mas também é possível sair pela cabana pela porta de entrada dela. Portanto, faça de tudo para sair o mais rápido possível do nível 26. Não se deixe enganar pelas alucinações e evite respirar o ar tóxico. Adentre logo o buraco claustrofóbico e fuja. Boa sorte. O nível 27 das Backrooms é conhecido como Woodrooms, a Sala da Madeira. Ele é inseguro, inabitável e possui muitas entidades. Ele possui a aparência de diversos corredores de madeira de tamanho indeterminado e repletos de portas, que podem te levar para corredores ou mais quartos de madeira. É indicado sempre pôr a orelha numa das portas a fim de conferir se não há entidade alguma te esperando do outro lado dela. Ocasionalmente, as luzes do nível se apagam, podendo te deixar no absoluto breu por um período de 1 a 2 horas.
Nesse período, o número de entidades aumenta. Dentre as entidades, é possível encontrar mariposas da morte fêmea, facelings crianças e cães. Mas além disso, é possível ouvir um som misterioso nos dutos de ventilação. A causa desses sons é misteriosa, mas é teorizado que seja uma entidade ainda não catalogada. Todavia, os perigos do nível não se limitam só às entidades, mas também ao ambiente, visto que se não tomar cuidado, é possível pisar em alguma parte quebrada do nível e acabar no vazio ou no nível aleatório. Portanto, tome cuidado por onde anda. A sala de madeira é perigosa e repleta de entidades. Tome cuidado, procure uma porta. Ela te levará de volta ao nível 0. Boa sorte. O nível 28 das Backrooms é conhecido como Fortaleza Stormkeep. Ele é aparentemente seguro, habitável e possui pouquíssimas entidades. Ele é conhecido pela sua única estrutura, uma fortaleza no meio de um campo, iluminada por um céu índigo, sem sol ou lua, e pode ser acessado por uma pintura no nível 5. O chão possui uma cor azul escuro, e é recomendado trazer uma fonte de luz para explorar esse nível. Não existe ciclo de dia e noite, e nuvens passam pelo céu, mas nunca chove. A não ser que eu faça chover. A área em volta do castelo é uma área segura, e não é aconselhado sair dela sob nenhuma circunstância. A fortaleza é uma decrépita, mas ainda habitável. ruína de um castelo medieval em meio a um vale florestal. A flora é semelhante à das Frontrooms. Não é recomendado remover elas do nível, visto que elas não crescem novamente, e queimá-las libera um gás tóxico. Qualquer coisa fora da área segura é totalmente composta por um material chamado Pedra da Tempestade, que é extremamente inflamável, corrosiva e explosiva. Andar sobre esse material causará uma explosão em cadeia. Além disso, periodicamente, algumas tempestades acontecem, liberando raios que transformam rochas normais em pedras da tempestade. Então, fique comigo. O nível não possui nenhuma entidade, fora o único habitante da fortaleza. Ele se identifica como um homem. Tem a forma de uma armadura azul vazia e fala qualquer língua que for mais confortável. Ele é apelidado de O Cavaleiro Azul. Esse tal de Sotuna me ensinou muito sobre as Backrooms e a sociedade que vocês habitam. Ele me ensinou a usar um celular e até me mostrou algo chamado TikTok. Eu acho que essa é a única forma que eu consigo contatar vocês. Eu roubei o celular dele antes dele ir embora. Talvez ele me deixou fazer isso. Estou ficando sem bateria, mas deixa eu contar a minha história. Eu sou o Cavaleiro Azul. Não tem ninguém nesse mundo a não ser eu. Nada muda, mas quanto mais eu penso em tudo, mais o zumbido aumenta. Eu tenho esse zumbido comigo sempre que sinto alguma coisa forte, como solidão, tristeza, alegria, raiva. Então, eu ouço o trovão. Eu causo todas as tempestades nesse nível. O pânico e o vazio que eu sinto causa elas. Eu não consigo parar. Não quando tudo que eu ouço são pancadas e pancadas. Eu estou editando esse vídeo na esperança de que alguém venha no nível 28. Enquanto tiver alguém para conversar, as tempestades vão parar. Você vai ser seguro comigo. Eu prometo. Eu quero sair daqui. Ir para o nível 4, para o nível 6.1 ou até para o 11. Mas eu duvido que as pessoas vão se sentir seguras perto de mim. Eu sou uma entidade. Eu não tenho corpo, eu não tenho cérebro, não tenho coração, não tenho nome. Eu não sou nada. Eu não existo. Eu quero ter um nome bonito. Por favor, venha aqui e me dê um. Está tudo bem se você quiser ir embora, mas fique comigo um pouquinho. Se você vier e falar comigo, eu vou te contar a saída. Mas não conta pra ninguém, tá? É nosso segredo. Boa sorte pra vir até aqui. Estou te esperando. O nível 29 das Backrooms é conhecido como Nascer e Pôr do Sol. Ele é inseguro, inabitável e possui perigos não relacionados a entidades. Ele tem a aparência de uma vizinhança abandonada, presa num loop de nascer e pôr do sol. Portanto, está sempre escuro e se torna quase impossível navegar pelo nível sem uma lanterna. Não existe eletricidade nem água corrente no nível. Ele aparenta ter sido habitado em certo ponto, mas não existe vida alguma, como se todos tivessem morrido espontaneamente, evidenciado pelos carros largados na rua. É possível encontrar diversos recursos úteis das casas, como óculos de visão noturna, câmeras, plantas comestíveis, armas brancas, água de amêndoas e corpos mortos. Esses corpos mortos são comumente de aventureiros,
que foram vítimas do único perigo do nível, sussurros paranormais, e criam um falso senso de segurança nos aventureiros. Ao adentrar uma casa, você será bombardeado com diversos sussurros que te colocarão num estado hipnótico, levando o aventureiro a se acomodar em uma cama ou cadeira e ficar lá até morrer de fome ou sede. Apesar disso, os efeitos podem ser bloqueados ao tampar seus ouvidos. Então, tenha isso em mente quando for explorar o nível 29. Tome cuidado no nível 29. Pegue os recursos que você precisar e entre nas casas com os ouvidos tampados, porque talvez você seja teletransportado para um nível aleatório. Use isso para fugir. Boa sorte e não confie nos sussurros. O nível 30 das Backrooms é conhecido como além da realidade. Ele é inseguro, possui dilatação temporal e entidades não documentadas. Ele é um nível extremamente enigmático, que possui aparentemente duas formas, uma falsa e fantasiosa e uma real. A falsa tem a aparência de diversas ilhas flutuantes de pedra num céu infinito. Um fenômeno esquisito do nível são suas capacidades de alterar sua memória, fazendo as pessoas imaginarem que o nível inteiro é apenas um sonho. Isso ocorre quando alguém interage com uma entidade do nível, os invasores de memória. Pequenas criaturas semelhantes a lulas que voam pelo céu frequentemente. Quando um andarilho interage com um dos invasores, a entidade irá se acoplar a ele e tomar controle do seu cérebro. Eles te matam instantaneamente, mas fazem seu cérebro pensar que você ainda está vivo. Portanto, fuja o máximo que der delas. A forma real do nível é completamente desconhecida, visto que você sempre acaba morrendo quando realiza que o nível é falso. Além dos invasores de memória, existe uma entidade mais poderosa, o nível 30 em si. Ele controla a realidade e tudo o que você vê, te incentivando a interagir com os invasores de memória e te enchendo de memórias falsas e nostalgia, te fazendo se sentir assim, dentro de um grande e infinito sonho. Portanto, não adentre o nível 30. Evite a qualquer custo. E não acredite nas vozes e nem nos invasores de memória. Boa sorte.